Graça e paz de Jesus, bem-vindos ao canal Missão de Evangelização para as Nações. Temos o propósito de proclamar ao mundo a palavra de Deus. E nesta feita eu quero refletir com vocês sobre o tema A Verdade de Deus ou Conceito dos Homens. E para isso eu quero tomar como base um texto bíblico do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse: Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vivemos em um tempo dificílimo, onde os valores estão se invertendo dia após dia. E urge a necessidade de conhecermos a palavra de Deus. São muitas as vozes gritantes nos dias de hoje, e elas vêm para nos persuadir. Por isso urge a necessidade de conhecermos as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, pois nela encontramos a vontade de Deus para as nossas vidas, pois a vontade de Deus sempre é o melhor para cada um de nós. Por isso que o profeta Jeremias profetizou no capítulo de número 29, verso 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não para o mal, para vos dar o fim ou futuro que esperais. O propósito de Deus é nos dar um futuro melhor, promissor, abençoado, cheio de sua graça, do seu amor, de sua presença. Por isso que tem-se a necessidade, principalmente nestes últimos dias, de buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, e este conhecimento é acoplado com a prática da mesma. Há muitas vozes, e qual é a voz que mais se tem ouvido? A voz da verdade de Deus ou a voz dos conceitos e ideologias dos homens? A voz de Deus produz vida. Os conceitos humanos produzem só confusão, dissensão e, consequentemente, a morte. É por isso que o pensador cristão A.W. Tozer disse: nunca vi um verdadeiro cristão que não seja estudante da Bíblia Sagrada, pois não existem atalhos para a santidade. O próprio evangelista Dr. Billy Graham expressou acerca da necessidade do conhecimento das Escrituras, quando disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, mas siga, pratique os seus preceitos para ser santo. O grande pensador e filósofo Immanuel Kant disse: é na Bíblia que eu encontro fé, é na Bíblia e é através dela que a minha vida moral e literária se desenvolveu. Pois quanto mais conhecemos as civilizações e elas crescem, mas se faz necessária a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o manual do fabricante. Ninguém que compra um eletrodoméstico, um equipamento, o compra sem um manual de instrução. Assim como o equipamento está para o manual, o manual para o equipamento, para que quando observado, aplicado, praticado, tem como produto e resultado o bom andamento daquele equipamento. Da mesma maneira, o manual do fabricante do homem é a Bíblia Sagrada. Quando esta é lida,
quando a Bíblia é examinada, quando a Bíblia é estudada, aquilo que estiver torto na vida do homem entra em alinhamento. Aquilo que estiver fora do lugar é colocado no lugar. Por quê? Porque o manual do fabricante, a palavra de Deus, tem poder de organizar, de alinhar, de estabelecer qualquer vida. Então, a necessidade que temos de conhecer as Escrituras, de praticar as Escrituras sagradas. A Bíblia também é comparado como a bússola do viajante, que sem uma bússola ele não consegue chegar à direção certa. Por isso, a necessidade que temos de conhecer a palavra de Deus, pois nela expressa a própria vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus também é clara quando Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e verso 1 e 2, expressa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos nos apresentar diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em segundo lugar, o que o conhecimento das Escrituras causam em nossas vidas? Luz, direção e firmeza. Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O conhecimento da palavra de Deus também nos produz, causa em nós libertação. Evangelho de João, capítulo 8, e versículo de número 32 e 36. E conhecereis a verdade de Deus, pela palavra de Deus. E a verdade de Deus, a palavra de Deus, vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, pois ela também produz ou causa nas nossas vidas conversão genuína, regeneração, a mudança de dentro para fora. É a obra que o Espírito Santo realiza. Creio piamente que ao liberar esta palavra, Deus está gerando no seu coração, na sua vida, na sua história, libertação, regeneração, uma nova vida. Por isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3 e verso de número 3 e 5, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Está falando do novo nascimento, de uma nova vida, uma nova forma de viver. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus quer para a sua vida, é isso que Deus tem para a sua história, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e verso 17, o apóstolo Paulo, falando acerca da conversão genuína e da regeneração. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Esta ação de Deus na regeneração,
operada pelo Espírito Santo por meio do conhecimento e da prática da palavra. Ela é gradativa, ela é crescente, ela é operante e está exatamente agora agindo na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas o conhecimento da palavra de Deus produz, além de luz, direção, firmeza, libertação, conversão e regeneração, também produz perdão. Traz para nós o perdão de nossos pecados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda, a Bíblia Sagrada diz, Provérbios capítulo 28 e verso 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Há vitória para você, há uma nova vida para você, há triunfos tremendos para você, há misericórdia de Deus para a sua vida. Basta se arrepender dos pecados, basta aceitar e entregar-se a Jesus, reconhecendo-o como um único e suficiente Salvador de sua vida. Basta confessar a Ele os seus pecados, porque certamente a misericórdia de Deus te alcançará e mudará toda a sua vida. O conhecimento de Deus também produz, além de perdão, salvação, regeneração e conversão, libertação, luz, direção e firmeza, também produz vida e paz. A Bíblia diz, no mesmo Evangelho de João, capítulo 10 e verso 10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida de Deus, ela é uma vida abençoada. A presença de Jesus traz vida e traz paz. A Bíblia também diz no mesmo Evangelho, no capítulo 14 e verso 27, Jesus dizendo, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. O conhecimento e a prática da palavra de Deus produz vida e paz, mas também produz em nós compromisso, faz de nós pessoas comprometidas com Cristo, com a sua palavra, com o seu reino, com a sua obra. Por isso que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, ensinou-nos no capítulo 9, versículo 23 e 24 do Evangelho de Lucas, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga, pois todo aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, mas todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim, a salvará. Uma vez que eu me comprometo com Cristo, uma vez que eu fecho um pacto, uma aliança com Jesus e com sua palavra, eu assumo um compromisso de estar caminhando com Deus, vivendo para Deus, trabalhando no reino de Deus e também desfrutando de todas as benéficias deste conhecimento
deste comprometimento com Jesus, com o Cristo. Fique com esta palavra, reflita sobre isso. Não somente seja ouvinte, mas praticante da palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, examine a Bíblia, pois são muitas vozes e precisamos dar ouvidos somente à voz de Deus. Quando nós examinamos as Escrituras, estudamos a palavra, ouvimos a palavra, lemos a palavra, pois ela produz luz, direção, firmeza, libertação, conversão, salvação, perdão, regeneração, comprometimento. E lembre-se que vida de vitória e de poder é vida na palavra de Deus.